7, nós vamos meditar em um texto bastante conhecido, Lucas capítulo 7, nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 15. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma noite poder falar da sua palavra, agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança e agradecendo ao nosso pastor presidente, automaticamente já agradeço ao co-pastor Cristóvão. Lucas capítulo 7, verso de número 11 até o verso de número 15. Todos encontraram? E aconteceu que, no dia seguinte, foi ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. E o tema do ensinamento de hoje é lições do encontro em Naim. Eu vou repetir só para ficar fixado no nosso coração. Lições do encontro em Naim. Olhando para esse texto, nós vamos observar algumas coisas. A primeira delas, Jesus morou aproximadamente 3 anos em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade marítima e Jesus era hóspede de Pedro, morava na casa de Pedro. E de Cafarnaum para Naim era aproximadamente 40 quilômetros. Embora Jesus morasse tão próximo, essa é a primeira vez que Jesus vai a Naim. E se você olhar no mapa geográfico, Naim, ela fica em uma rota, aonde para passar ou para voltar, é interessante que se passe por lá. Mas pastor Jadir, com todo esse tempo, essa é a primeira vez que Jesus vai a Naim. E o que eu aprendo com isso? É que quando Jesus vai a Naim pela primeira vez, Jesus faz algo que abençoa toda a cidade. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é: Jesus está presente no culto. É bem verdade que algumas vezes a palavra parece que é para uma pessoa só, mas outra verdade é que todos que vêm ao culto são abençoados por Jesus. Jesus não está presente em uma reunião para abençoar somente um. Jesus está presente na reunião para abençoar todos. Quantos vieram nessa noite para ser abençoados pelo Senhor? Glória a Deus. A Bíblia então vai nos contar que na cidade de Naim existia uma mulher que era viúva. E Naim não era o nome do esposo dela não, viu? Era o nome da cidade.
Agora, o que me chama a atenção é que lá em Naim não só tinha ela de viúva, com certeza tinha outras. Por que então a mulher recebe o título de viúva de Naim? Com certeza ela era esposa de alguém muito importante naquela cidade. O fato é que a gente não sabe a distância de tempo entre a morte do seu marido e a morte do seu filho. A Bíblia só nos conta que ela era viúva e estava indo sepultar o seu único filho. É interessante olhar para os detalhes da Bíblia. Lucas diz, único filho. E por quê? Porque naquela época, toda mulher depositava todas as suas esperanças no filho homem. Era ele que, ao crescer, tinha que cuidar da casa, suprir as necessidades da sua mãe e da sua família. Então, olhando para a Bíblia, a gente pode logo entender que a mulher estava indo sepultar a sua última esperança. A primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é: quando as esperanças se acabam, Jesus chega. O filho daquela mulher morre, tem o velório. O que aquela mulher não sabia é que Jesus, lá em Cafarnaum, já estava saindo de encontro para encontrar aquela mulher. E talvez essa noite eu estou pregando para alguém que a sua esperança, ou você precisou se apoiar em alguém, e esse apoio ou essa esperança não veio até você. Mas eu quero entregar uma palavra de Deus ao seu coração. Se você esperou como aquela mulher, esperava que o apoio da vida dela seria o seu filho, e o seu filho morreu. Talvez você espere apoio em alguém, e talvez esse apoio não chega. A palavra de Deus ao seu coração nessa noite é: não se apoie no homem, as suas esperanças estão em mim. É fato que a gente precisa dos homens, mas a nossa esperança precisa estar no Senhor. A dependência da igreja não é do homem, a dependência da igreja é do Senhor. Nós estamos atravessando essa semana, semana eleitoral, domingo, e há alguns que dizem: olha, eu quero estar lá, eu quero defender a igreja. Não, quem defende a igreja é o Senhor Jesus. Você pode ser representante, mas a igreja não depende de homens, a igreja depende do Senhor. Eu trago uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Deposite as suas esperanças no Senhor. O Senhor não falha, Ele está no controle de todas as coisas. Talvez eu estou pregando para alguém nessa noite que o diabo disse: não tem mais jeito, não dá mais certo. Mas eu lhe digo nessa noite: Jesus está chegando. Talvez as circunstâncias tenham falado para você: não tem mais jeito, não tem situação. Mas a ordem da palavra de Deus ao seu coração nessa noite é: Jesus está chegando. Se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta, a Bíblia vai dizer que com ela ia uma grande multidão da cidade. O que eu aprendo aqui? Que essa mulher, ela, no mínimo, querida na cidade. Porque a gente precisa se arremeter às cidades antigas. Eu não sei se você lembra ou se você morou, eu morei num vilarejo, e quando tinha um enterro,
fechava-se até as portas do comércio para o cortejo passar. Naquela cidade fechou-se tudo para acompanhar aquela mulher. Aí o verso de número 12, olha que coisa linda tem aí. E quando chegou perto da onde, gente? Chegou perto da onde? Escute isso aqui. Antes do cemitério, a mulher se encontra com Jesus. E é perto da porta da cidade. Por quê? Porque nos tempos bíblicos, as cidades eram fortificadas com muros, e tinha uma porta, um portão de entrada, e tinha uma tábua de madeira com ganchos de ferro, escrito o nome da cidade. Os cemitérios nos tempos bíblicos eram fora da cidade, porque a tradição é que os espíritos imundos moravam nos sepulcros. E até faz sentido, porque quando Jesus chega em Gadara, o jovem estava onde? Nos sepulcros. Então, os cemitérios eram fora da cidade. Só que nada é escrito por acaso. Se Lucas deixou escrito, Jesus encontra a mulher perto da porta da cidade, é porque quando ela passava por aquela porta, ela lembrava que um dia ela passou por lá, levando o caixão do seu esposo. Lógico que não era caixão, mas é para a gente entender. Então, quando ela passava pela porta, ela lembrava. E quando ela passava pela porta, algo afligia ela. E lá vem a mulher mais uma vez. Só que a Bíblia diz que antes dela chegar na porta, Jesus se encontra com ela. Talvez ela vinha pensando pelo caminho: vou passar tudo novamente, vou passar pela porta mais uma vez, vou carregar a minha última esperança, mas eu preciso passar por aquela porta. Mas Jesus já estava lá, oh glória. Jesus conhece o que nos incomoda. Jesus sabe o que nos aflige. E nessa noite Ele marcou um encontro conosco para resolver aquilo que aflige a nossa alma nessa noite. Talvez cada um aqui tenha algo que aflige, seja emocional, seja espiritual, seja sentimental. E talvez você pense: eu vou passar por esse problema de novo. E a palavra de Deus ao seu coração é: antes de você chegar, Jesus já está te esperando. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Maravilha. Aleluia. E aí vem o cortejo. E a mulher está levando o seu filho. E a multidão está indo com a mulher. Jesus encontra com aquela mulher perto da porta da cidade. A primeira lição que eu disse, que é quando as esperanças acabam, Jesus chega. A segunda lição: Jesus vai nos encontrar aonde nos aflige. A terceira lição de um encontro em Naim nessa noite é: tire o defunto de dentro de casa. Olha o que diz o verso 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. O que é defunto, gente? Aquilo que já morreu. Se ela não tira, pastor Cristóvão, o defunto de dentro de casa, ela nunca ia se encontrar com Jesus. Pastor, eu não estou entendendo, explica para mim. O que é defunto na nossa vida? É aquilo que já morreu dentro da gente, e a gente insiste em deixar dentro.
Eu vou repetir só para você fixar. O que é defunto dentro da gente é aquilo que já morreu dentro de nós, mas a gente insiste em deixar. E Jesus está dizendo nessa noite: tire os defuntos de dentro da sua vida, tire os defuntos de dentro da tua casa. Vou falar melhor: a mentira já morreu dentro de você, por que você continua deixando ela dentro? A fofoca já morreu dentro de você, por que você continua deixando ela dentro? Coloque para fora nessa noite o defunto da mentira, o defunto da fofoca, o defunto da pornografia e vários defuntos que ainda está dentro de você. Põe para fora nessa noite. Tire os defuntos. Porque se já morreu, para que você está deixando aí dentro? Se já morreu na sua vida, por que você ainda fica carregando o defunto? Tira para fora. Me ajude a pregar nessa noite. Olhe para quem está ao seu lado e diga: tire os defuntos da sua vida. Porque Jesus já lhe chamou para viver uma nova vida. Jesus já lhe chamou para viver uma nova vida. Aleluia. Verso de número 13. Está comigo aí? E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Aí o que Jesus falou para a mulher, gente? Mas foi o que essa mulher veio escutando desde casa. Foi o que essa mulher escutou a noite inteira. Chegava um parente: não chores. Pastor Jadir, amanheceu o dia, chegou alguém para visitar: não chores. Só que o problema, uma coisa é escutar não chores do pastor Marcos, outra coisa é escutar não chores de Jesus. Porque quando você escuta o não chores do homem, o mínimo que o homem pode fazer é dizer: não chores, eu estou aqui para te dar um abraço. Quando você escuta o não chores de Jesus, ele está dizendo: não chores, eu posso resolver o seu problema. E aí eu fico pensando, gente, olha que coisa fantástica. Como é que você vai falar para uma mãe que perdeu seu filho? A gente não sabe a idade do menino, mas a gente pode imaginar que era um adolescente já se tornando jovem. Como é que você vai falar para uma mãe que perdeu o filho, que está indo enterrar o filho? Você para o cortejo, olha para a mãe e diz: não chore. E eu me perguntei por quê. Eu fiquei: Senhor, por quê? E o Espírito Santo falou ao meu coração. Jesus falou: não chores para aquela mulher, pastor Nivaldo Moura, porque o menino estava morto, mas não estava enterrado. Irmão, o menino estava morto, mas não estava enterrado. Talvez eu estou pregando para alguém que o projeto de família seu está morto, mas Jesus manda dizer: não está enterrado, ainda tem jeito. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, ou alguém que está me assistindo na internet, que o seu casamento já morreu, mas não está enterrado. Jesus ainda pode dar jeito no seu casamento, no seu projeto de vida, na sua firma. Ainda não está enterrado. Se você recebe essa palavra, você pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus. Talvez eu estou pregando para alguém que os seus sonhos já morreram, mas não estão enterrados. Pode o sonho ter morrido, não está enterrado. E mesmo se tiver enterrado há 4 dias, Jesus chega e chama de novo para fora. Você pode glorificar a Jesus essa noite. Oh, glória! Olha o verso 14.
E chegando-se, tocou aonde, gente? Tocou aonde? Vamos mudar para caixão para ficar mais fácil? Eu pergunto, tocou aonde? Você fala caixão, para ficar mais fácil. Tocou aonde, gente? Aonde? Olha que coisa interessante. Se fosse a gente, ser humano no mínimo individualista. Ser humano, pastor Douglas, ia chegar, pôr a mão no menino, ia dizer: menino, levanta. Aqui tem coisas fantásticas. Primeiro, Jesus não falou ressuscita. Jesus não falou volte a viver. Jesus falou com o menino, irmã Cláudia, como uma mãe fala com um adolescente de manhã: levanta. Por quê? Porque para nós pode estar morto, para Jesus só está dormindo. Pode ter morrido para você, para Jesus só está dormindo. Pode ter morrido na esfera humana, para Jesus só está dormindo, só está. Eu só vou parar quando você der glória. Só está dormindo, só está dormindo. Aí, como eu disse, talvez fosse nós, a gente ia tocar no menino. Jesus não toca no menino. Jesus toca onde? O que eu aprendo aqui? Jesus resolve o problema sem tocar no problema. Jesus resolve o problema sem tocar no problema. Jesus tocou no menino e não resolveu? Pastor, você tem mais algum respaldo bíblico para isso? Tenho. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver que o centurião tinha um servo doente. E ele foi até Jesus e disse: olha, eu tenho um criado que está muito doente, eu queria que o senhor fosse lá, mas eu não sou digno. Quando Jesus diz: eu irei, lhe darei saúde, ele diz: não sou digno que entres no meu telhado, mas diga apenas uma palavra. Aí Jesus, de longe, Jesus diz: vai, já está tudo certo. Estou parafraseando. E é interessante que um outro evangelista escreve que quando o centurião chega em casa, ele diz: que hora que o menino sarou? Ele diz: era tal hora. Aí ele lembrou: foi naquela hora que Jesus resolveu o problema sem tocar no problema. Jesus resolve o problema sem tocar no problema. Lá vai, você está aqui adorando, você está aqui glorificando. Enquanto você está aqui, Jesus está lá na sua casa resolvendo o problema sem tocar no problema. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Levante a mão. Glória, glória, glória. Jesus resolve o problema sem tocar no problema. Algumas vezes Jesus toca, algumas vezes somos nós que precisamos tocar em Jesus, mas outras vezes Jesus resolve o problema sem tocar no problema. Estou pregando para alguém que talvez diz: Jesus, toca aqui, toca lá. Ele diz: não preciso, eu resolvo com apenas uma palavra. Está sendo liberada uma palavra de cura sobre a sua vida nessa noite. Ei, você que me assiste pela internet, está sendo liberada uma palavra de cura sobre a sua vida nessa noite. Jesus resolve o problema sem tocar no problema. Aleluia. O interessante, o texto é fantástico. Quando você acorda alguém, normalmente a pessoa não acorda falando. E quando acorda falando, diz assim: o que está acontecendo? Agora o texto diz, ó: e o defunto fez o quê? Levantou e começou a falar. Irmão, olha que coisa interessante. Ninguém quer parar um enterro, mas era necessário. Aí Jesus para o enterro
toca no caixão, fala com o menino fica de pé. O verso 15, eu gostaria que toda igreja lesse comigo, que aqui é a última lição. O que é que diz o verso de número 15? Não, o 15, versículo 15. Fez o quê? E entregou a sua mãe. Pastor, qual é a última lição? Jesus não erra entrega. Eu já vi supermercado errar entrega, presbítero Zaqueu. Já vi motoboy errar entrega. Mas Jesus não erra entrega. Você quer ver como a coisa estava complicada aqui? Naquela época, as mulheres, quando alguém morria, todo mundo se vestia de preto. E as mulheres daquele tempo não mostravam o rosto, mostrava só os olhos. Até hoje no Oriente é assim. Então já era difícil de saber quem era a mãe. Para piorar a situação, pastor Ezequias, era contratado mulher para chorar. Então não tinha só uma mãe chorando. Tinha muita mulher chorando, pastor Jadir. Então, as mulheres estavam de preto e muita mulher chorando. Só que Jesus sabia quem era a mãe. Pegou o menino e falou assim: está aqui. Jesus não erra entrega. Fique tranquilo, o que Deus tem para você vai chegar no tempo certo. Ele não erra entrega. A sua bênção não foi para o vizinho, a sua bênção não foi para o irmão da frente, a sua bênção não foi para o irmão de trás. Ela vai chegar no tempo certo, porque Deus não erra entrega. Ele não erra entrega. Eu preciso terminar a ministração nessa noite. Lembra que eu falei para você que o cemitério ficava fora da cidade? Lembra? Então a gente pode imaginar. Se tem um enterro, se tem um defunto, tem um coveiro, certo? E o coveiro estava lá no cemitério com a cova pronta, esperando o defunto chegar. Mas a Bíblia vai dizer, se você continuar lendo, que quando o menino ressuscita, aí o povo que estava com Jesus estava dando glória. O povo que vinha com a mulher começou a dar glória. E misturou um glória. Talvez alguém se esqueceu de avisar para o coveiro. E o coveiro está lá esperando. Esse enterro que não chega. Preciso ir para casa. Tem coisa para fazer. Alguém deve ter lembrado e falou: vai lá avisar para o coveiro fechar a cova. Não tem mais enterro hoje. O coveiro está lá com a pá na mão, só esperando o defunto chegar. Alguém vem correndo e diz: pode fechar a cova. Você está louco, rapaz? Fecha a cova, porque não tem mais enterro hoje. Deixa eu melhorar isso aqui. Talvez tem coveiros espirituais do seu lado. Às vezes é você passando uma situação e diz: está quase morto, só estou com a pá na mão para jogar em cima. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração: pode fechar a cova. Não vai ter enterro nessa noite. Não vai ter enterro espiritual na sua vida. Os seus sonhos, os seus projetos, o seu ministério não vai ser enterrado. Não precisa de coveiro, porque Jesus se encontra com você nessa noite. Só quem recebe essa palavra, levante a mão e glorifica o nome. Eu acho lindo a Bíblia, é que a Bíblia deixa algumas coisas para a gente pensar. Porque quem não acompanhou a mulher, ficou em casa vendo o jeito que ela saiu. Só que ela precisou voltar. Você vai no enterro
enterro? Não vou não, vou ficar daqui só olhando. Coitada, tadinha. Aí a mulher volta, aleluia, glória a Deus. Aí quem estava aqui falou assim: uai, eu nunca vi alguém enterrar e voltar dando glória. Vai enterrar e volta chorando. Eu nunca vi alguém enterrar um parente e voltar glorificando. É porque a pessoa que ficou não ficou sabendo que você se encontrou com Jesus antes do cemitério. Quem viu você antes vai ver você depois e não vai entender porque você saiu de um jeito, mas vai voltar de outro jeito. E é Jesus que se encontrou com você nessa noite. E os seus sonhos, os seus projetos, você vai voltar com Ele para casa, para a glória do nome de Jesus. Você acredita nessa palavra? Deus abençoe.